Olá, daremos continuidade à disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 1 e hoje, discorreremos sobre a unidade 2 do módulo 4, Educação Infantil e Diversidade, e na unidade 2 a gente vai falar sobre educação infantil e direitos humanos. Então, vamos falar dos direitos das crianças na primeira infância, né? Então, ao longo de toda a disciplina, nós dialogamos sobre o direito à educação de qualidade. O que seria essa educação de qualidade, né? Educação de qualidade é aquela que propicia para todas as crianças o desenvolvimento integral a partir de interações de qualidade num ambiente seguro. O que é importante quando eu falo sobre educação de qualidade, desenvolvimento integral para todas as crianças, né? Isso inclui, e no texto obrigatório vocês devem ter lido, que isso inclui a discussão acerca da importância, né, da inserção das crianças com deficiência. Por que eu trago esse assunto? Porque muitas vezes esse assunto ele é negligenciado quando nós falamos das crianças de 0 a 3 anos. Né? Então, é como se as crianças de 0 a 3 anos fossem invisibilizadas essas discussões e fossem empurradas para fases posteriores, como o que a gente hoje, né, ainda denomina como pré-escola, que são as crianças maiores de 4 a 5 anos e 11 meses. Mas é muito importante que a gente garanta esse desenvolvimento integral para todas as crianças, né? E sempre tendo parceria, estabelecendo parcerias com outras redes para que as crianças possam ser encaminhadas, né, para atendimentos especializados, tanto em CRAS, né, quanto em postos de saúde, e a escola, sempre que possível, oferecer, né, com qualidade, todo atendimento especializado que a criança tem direito. Uma questão que é importante também, eu sempre gosto, né, de enfatizar, e falei em outros momentos, é que enquanto professores e professoras, né, nós temos obrigação de saber como é que a gente faz para encaminhar, por exemplo, uma criança que é vítima de violência. Então, eu estou lá na minha sala de aula com bebês, né, crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos, e eu vou trocar uma fralda e eu percebo que essa criança, né, foi abusada, que eu percebo durante a troca de fralda. O que eu faço com isso, né? Porque só se compadecer com a situação e se desesperar não resolve, né? A gente precisa saber quais são os órgãos legais, para quem eu encaminho, como eu faço a denúncia, qual que é o meu papel enquanto professora, qual que é o papel da gestão, qual que é o papel do conselho tutelar. E para além disso, né, nós precisamos sempre ter, mais uma vez eu vou dizer, a gente sempre precisa ter a família como parceiro, né? E dizer, nós, enquanto instituição da escola, temos o dever de garantir o direito das crianças. Isso inclui garantir os direitos que ela tem em relação à sua integridade física e emocional. Então, por exemplo, uma criança, né, e às vezes a gente pensa só em negligências mais graves, vamos dizer assim. Então, uma criança que chega lá no berçário sempre com assaduras. Uma criança em que a higienização dela não é feita de forma adequada. Essa criança está sendo negligenciada. E qual que é o papel da escola? Como que eu faço para garantir esse direito da criança? Por exemplo, a gente tem, ainda bem, a questão das vacinas, né? Que é cobrado na matrícula a caderneta de vacinação e precisa estar atualizado. Criança que não tem a caderneta de vacinação em dias é uma criança que está sendo negligenciada. E a escola precisa fazer alguma coisa. Inclusive, coisas que muitas vezes vocês podem pensar,
principalmente no início de carreira, que não nos cabe. Mas, por exemplo, uma criança em que repetidamente tem surtos de piolho, tem sempre nas salas de aula, né? E essa criança, ela não é cuidada. E ela vem repetidamente apresentando uma epidemia de piolho, né? Essa criança está sendo negligenciada no direito dela. Tá? Então, aí vamos, por exemplo, direito à saúde e nutrição. E isso é muito importante, porque, né, uma discussão que precisa ser feita, e ainda falando de direito das crianças, a gente vai ter um movimento, né? O professor Jamil Coury, ele sempre faz as pesquisas e ele enfatiza, né? Ele faz essa denúncia muito importante, que como a gente vai ter a obrigatoriedade, né, da matrícula das crianças só a partir de 4 anos, a qualidade da educação de 0 a 3 anos, ela é bem complicada. Né? Então, a gente tem que lutar muito para que as crianças, a instituição de educação infantil de 0 a 3 anos, ela garanta essa qualidade na educação para todas as crianças. Como não é obrigatória a matrícula dessas crianças, a gente já começa tendo um problema grande, porque geralmente as crianças de 0 a 3 anos que vão procuram a instituição de educação infantil na cidade, elas procuram muitas vezes porque a família trabalha. E as pessoas da família, por trabalharem, precisam deixar a criança na escola. E aí não tem conseguido se garantir vagas em período integral. Isso é muito dificultoso, por exemplo, para as mães, muitas vezes mãe em carreira solo, que precisa deixar a criança para trabalhar e não tem vagas. Como não é obrigatório, não tem a obrigação de garantir esse direito. Ao mesmo tempo, as mães que têm conhecimento, elas ajuizam essa questão. Então, elas entram na justiça, elas têm o direito de fazer isso, e elas querem que se garanta esse direito, né, na educação integral. O que acontece? Ao ajuizar isso, o juiz vem e fala assim para as secretarias de educação: cumpra-se, arruma vaga. Quando você faz isso, não tem como dizer não para aquela vaga. E aí superlotam as salas dos berçários das crianças de 0 a 3 anos. Então, a gente vai entrando em questões que uma questão puxa a outra. Então, aquela criança que ela fica o dia todo na escola, como tem sido a alimentação dela? Como que se garante uma alimentação adequada daquela criança? A gente tem no nosso país, né, desigualdades regionais que são gritantes. Então, por exemplo, desde leite, que as crianças até 6 meses precisam tomar uma fórmula, tem muitas vezes cidades que não conseguem garantir aquela fórmula para a criança. E são bebês de 4 meses que ficam na escola o dia todo. Então, as pesquisas que a gente tem, os dados que a gente tem, mostram a importância de se avançar em relação ao direito de todas as crianças na primeira infância, né? E isso inclui esse direito à nutrição, e é uma nutrição de qualidade. Outra questão que acaba se tornando banalizada é que as crianças que ficam na escola por meio período não têm uma insistência para que elas se alimentem de forma adequada na escola. Isso é uma questão que precisa ser discutida com o nutricionista, com gestão, com professores, com toda a comunidade escolar, junto com a família. Por quê? Porque a gente se pautar nessa... É um senso comum isso, né? Mas a criança, ela come na casa dela, que ela não vai passar mal, não vai morrer de fome, porque ficou aqui na escola 4 horas e não se alimentou. Então, isso é muito senso comum, porque as evidências científicas vão mostrar que todas as refeições das crianças, nessa fase de crescimento, elas precisam ser refeições repletas de nutrientes. Então, quando a gente está falando de educação infantil, de primeira infância, a gente precisa pensar nesse todo, né? Não é só questão, né? Muitas vezes a gente vai restringindo, né? É aquele projeto só que eu desenvolvo com a criança, esse meu papel não é só esse.
A gente tem que ter toda essa visão holística mesmo, de toda essa educação atrelada com esse desenvolvimento integral das crianças. E aí tem a questão desde o ECA, né, sobre o direito ao brincar e ao lazer. Então, como que isso está posto na escola? Porque muitas vezes nós estamos na instituição de educação infantil e qual que é a discussão que muitas vezes, né, se coloca? A questão do assistencialismo. Caminhamos, avançamos um pouco, mas temos que avançar muito mais. A gente precisa superar e muito a visão assistencialista ainda muito presente na educação infantil. Então, por exemplo, acha-se que a escola que atende público de criança de 0 a 3 anos, ela precisa apenas alimentar a criança, garantir uma boa higienização, garantir aquela hora de sono, e tá tudo bem, e é isso. Quando a gente sabe que não é. Quanto maiores as interações de qualidade, mais as crianças se desenvolvem de forma integral. Quanto maiores as interações com crianças mais velhas e pessoas adultas, maior é o desenvolvimento cerebral e a sinapse que acontece no cérebro das crianças. Né? Então eu vou pegar a criança, só vou interagir, vou brincar com ela? Não. A gente precisa pensar nesse brincar, nesse cuidado e nesse educar sempre atrelados, o brincar, o educar e o cuidar, né? E, por exemplo, no momento da alimentação, uma alimentação nutritiva, insistir para que a criança coma legumes, para que a criança coma as verduras, e isso pode estar atrelado a todo um fazer pedagógico, que vai estar repleto de aprendizagens e interações de qualidade. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, quando a gente pensa em direitos das crianças na primeira infância, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento integral, nessas redes protetivas, e a gente não pode negligenciar em nenhum aspecto em relação à nutrição, em relação à saúde, em relação ao brincar, em relação ao lazer, e penso que a gente tem que avançar muito, inclusive o direito, né, o acesso à cultura desde a primeira infância. E aí vamos pensar um pouco nesses desafios, né, que aí já comentei um pouco anteriormente, né, que é a qualidade dessa educação infantil, né? O Jamil Coury vai sempre nos trazer sobre que não existe, né, essa qualidade, essa educação infantil com qualidade de forma linear no nosso país, porque a gente vai ter as desigualdades regionais, a gente vai ter a questão dos investimentos. Então, a gente tem que lutar muito para que se tenha qualidade para todas as crianças, em todas as regiões, em todos os estados, em todas as cidades. Né? Trabalhar com a questão da inclusão de crianças com deficiências de 0 a 3 anos. Né? Como que tem se dado? Porque do mesmo jeito que a gente tem muito que avançar quando a gente pensa, né, para superar o assistencialismo, quando chega na inclusão de crianças com deficiência, isso aí piora muito. E por que piora muito? Porque não se colocam essas crianças como protagonistas, como todas as outras. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que discutir, a gente tem que falar, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que colocar isso como pauta. Vamos pesquisar, vamos discutir, vamos conversar sobre a inclusão de crianças com deficiência de 0 a 3 anos. Para além de qualquer tipo de socialização, para além do assistencialismo que está presente. Por quê? Porque o intuito é que a gente promova o desenvolvimento global de todas as crianças e que a gente respeite a diversidade entre elas. Então, por exemplo, vou falar um pouco dessa região, da nossa região. Então, uma criança, aqui as escolas aqui do município, né, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, elas recebem crianças bolivianas. Como que se tem trabalhado a questão do respeito à diversidade às crianças estrangeiras, né? Então, esse desenvolvimento global, a gente tem que pensar no desenvolvimento integral de forma global.
com respeito, né, a todo e qualquer tipo de diversidade, seja ela de raça, seja ela de gênero, seja ela regional. Então, como que pode se dar um desenvolvimento global onde a diversidade não é colocada em primeiro plano? Então, a gente tem que pensar, o protagonismo é das crianças. E não é as crianças de uma forma singular. É as crianças e toda a diversidade que está posta. Então, como eu tenho trabalhado a diversidade desde a primeira infância, desde os bebês até os 3 anos, que é o nosso foco. Então, a gente precisa pensar na importância, né, de fomentar essas discussões acerca dos direitos das crianças e de que forma a gente pode pensar em uma educação em que não negligencie todos os direitos das crianças. Para isso, é importante que a gente pense o quê? Tanto na formação inicial, que é essa formação que vocês estão tendo agora, como a formação continuada. Então, quando estamos imersos na instituição, né, escola, a gente precisa continuar com a nossa formação, né? Então, uma formação continuada, né, e de qualidade, vai nos apontar caminhos, inclusive, como a gente faz para superar o senso comum, que muitas vezes, né, são enfiados goela abaixo, né, de nós, professores e professoras, e que quando a gente não se forma e não busca o conhecimento, muitas vezes a gente tende a deixar passar, e é o que não pode acontecer. Então, a gente precisa ter conhecimento para refutar quando vem nos oferecer formações baseadas em senso comum, como se as crianças pudessem ser nossas cobaias. Eu falei anteriormente e repito, né? A educação das crianças precisa ser pautada em evidências científicas. Não é, eu fiz em tal lugar e deu certo, uma colega fez, esse projeto é bonitinho, esse projeto traz status, o resultado final, não, né? Não pode ser assim. A gente tem que pensar em vivências, em projetos com base em evidências científicas e que essas evidências científicas nos mostrem que as crianças elas aprendem e se desenvolvem a partir do que a gente se propõe a desenvolver, a realizar com elas, tá? Então, dentro disso, é importante que cada escola se organize para ter essa formação continuada, né? Quando a escola ela não se organiza para tal, cabe a nós, enquanto sujeitos, né, buscar a nossa formação contínua. Mas é claro, quando nós conseguimos, né, garantir essa formação continuada dentro do nosso espaço de trabalho, para a gente poder discutir o que acontece ali no chão da escola e quais são os encaminhamentos possíveis a partir de pesquisas baseadas em evidências científicas, a gente começa a mudar a realidade e os resultados presentes dentro da instituição. É importante que a gente tenha uma diversidade nos materiais didáticos, né? E aí falo, por exemplo, não dá para ter, porque são crianças bem pequenas, né? A escola vai adquirir aqueles livros de péssima qualidade, mas que tem maior durabilidade, né? Qualidade, que eu falo, é qualidade de conteúdo. Então, a gente precisa buscar, né, livros de qualidade com durabilidade, né? E que a gente possa trazer elementos para as crianças em que a gente possa estimular a criatividade, onde elas possam ter ferramentas, né, que sejam pontes para o seu desenvolvimento. Mas também, né, como nós vimos anteriormente, muitas vezes as crianças elas podem explorar elementos da natureza. Elas podem explorar elementos como, por exemplo, uma colher de pau, uma panela, né, para poder começar a emitir som. A gente precisa, enquanto professor e professora, ter criatividade para a gente criar os nossos próprios materiais, né? E não
fazer compras de materiais com dinheiro do próprio bolso, que a gente vê muito, né, nas escolas. Mas é a gente pensar em como, a partir dos recursos que são oferecidos para a escola, eu transformar esses recursos em materiais didáticos que desperte cada vez mais essa aprendizagem com o mínimo desenvolvimento integral das crianças. Esse espaço precisa ser acolhedor, inclusivo, e é um inclusivo no sentido de como que a gente garante o direito à aprendizagem para todas as crianças. Que a diversidade, ela tem que ser vista como um elemento, é um elemento que garante aprendizagem de qualidade. Porque quanto mais diversas as pessoas são, quanto mais diversas as crianças forem, mais aprendizagem está posta naquele ambiente. A grande questão é: estou garantindo o direito de aprendizagem para todas as crianças? Não tenho negligenciado nenhuma criança da minha sala? Essas perguntas, elas precisam ser feitas cotidianamente. E aí vou explicar um pouquinho. Aqui trago, né, imagens que eu já trouxe na outra aula sobre a importância da instituição, né, da escola de educação infantil, ela ser um espaço seguro e livre de violência. Então, precisa ser um espaço sem violência, né? As minhas crianças, elas precisam sair da sala de aula como elas chegaram, no sentido de integridade física, né? Não tem que devolver crianças mordidas, crianças arranhadas, crianças machucadas, né? A gente precisa garantir um espaço sem violência. E aí trago a questão da educação antirracista e os bebês. Tem um livro da Eliane Cavaleiro que ela vai trazer uma pesquisa que mostra, é uma pesquisa realizada no interior de São Paulo, em creches. E ela traz uma pesquisa que as pesquisadoras foram para a instituição de educação infantil e observavam quantos de colo recebiam crianças negras e crianças brancas. Então, ao final da pesquisa, mostra-se, aponta como resultado que as crianças brancas, elas recebiam muito mais colo do que as crianças negras. E tem muitas pessoas que afirmam: não existe racismo na educação infantil. São bebês, são crianças pequenas, né? O elemento racista não está posto. Está posto, sim. Está posto, inclusive, pesquisas também apontam, né? E na disciplina de Fundamentos e Metodologias de Educação Infantil 2, tem um artigo, né, que vai ser de leitura obrigatória, que vai mostrar uma pesquisa que mostra, colocam-se algumas bonecas para as crianças maiores, de 4 a 5 anos, e as crianças não escolhem as bonecas negras e acham as bonecas negras feias. Tive uma situação de estágio em que uma estudante, ela queria trabalhar a questão da diversidade e levou diversas bonecas, né? E ela levou uma boneca negra, só que a boneca era uma boneca negra com a pele bem retinta. E uma criança olhou para a boneca e começou a chorar e não queria pegar a boneca. Né? Então, o racismo, ele está presente na nossa sociedade. E os bebês e as crianças, elas estão nessa sociedade. Eu tive uma professora que falava assim, que nós somos tudo peixe no mesmo aquário. Então, a água do nosso aquário é cheia de sexismo, de racismo, cheia de homofobia, cheia de preconceito, de discriminação. A gente está dentro desse aquário. A gente está imerso dentro dessa água com tudo isso, porque hoje é essa sociedade que nós temos. E muitas vezes, para fazer diferente, a gente tem que nadar contra a maré. E nadar contra a maré, sozinho, é muito difícil, né? É muito difícil. A gente sempre bom quando tem alguém para nos dar apoio, né? Então, dentro da escola, precisa se procurar pessoas que pensem como a gente, pessoas que têm um projeto de mundo igual ao nosso, pessoas que acreditem em uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos feia, uma sociedade menos injusta, e que acredite que isso começa desde a primeira infância. Então, é de extrema importância que
eu consiga me enxergar na relação que eu estabeleço e nas interações que se tem dentro da minha sala de aula. Qual é o olhar, meu olhar para todas as crianças? Tem uma atividade que eu faço no estágio e que eu peço para os estudantes desenharem as crianças. E no início, eles ficam bravos comigo, né? Eles acham que dá muito trabalho. Mas por que eu peço para desenhar? É para que eles olhem e vejam como eles estão enxergando as crianças. Porque se eles pegam e desenham as crianças, sabe, todas ou de cabelo liso, ou com o mesmo estereótipo, eu faço questionamento, ou com o mesmo tom de pele. É assim que vocês veem as crianças? Como todas iguais? Não, precisa desenhar a textura do cabelo, precisa desenhar se a criança é mais magrinha ou mais gordinha, precisa desenhar se a criança é branca ou se a criança é negra, precisa desenhar se a criança é aquela criança que é mais alta ou mais baixa, precisa olhar para a criança, precisa enxergar a criança. Porque só assim a gente começa a educar o nosso olhar, porque não se enganem, né? Estamos numa sociedade que é racista e somos todos peixes do mesmo aquário. A diferença é que a gente precisa se educar para combater toda forma de preconceito e discriminação e ter o mesmo projeto de mundo, né? Que é uma sociedade livre, né? Dos preconceitos e das discriminações. Isso acontece a partir da primeira infância, quando a gente valoriza todas as identidades. Falar um pouquinho sobre as leituras e não leituras para crianças de 0 a 3 anos. É muito importante, eu sempre falo, enquanto professora e enquanto professora de educação infantil, também que eu falava muito para as famílias, né? Ler para é muito diferente de ler com, né? Então, ler para tem alguns objetivos, ler com tem outros. Então, a criança, desde a primeira infância, desde os 0 a 3 anos, né, a gente pode mostrar o que a gente está lendo para as crianças, a gente pode mostrar a letra, a gente pode mostrar os desenhos, e quando a gente lê com, é como está nessas imagens. Eu sento a criança, eu mostro onde eu estou lendo, eu não coloco a criança na minha frente, coloco ela junto de mim. E às vezes vale a pena, não sempre, que às vezes a gente não consegue, mas quando a gente é professora de crianças de 0 a 3 anos, fazer grupos de leitura, porque sempre a gente tem outros colegas dentro da turma, né? Então dá para a gente fazer um rodízio de atividades e sempre colocar 4, 5 crianças ali no nosso colo e a gente mostrando o livro e a gente fazendo essa leitura com. É importante, tem pesquisas que já apontam, né, a importância de que não se incentive só meninas a lerem, né? Porque isso também tem um salto lá no processo de alfabetização, e muitas vezes as meninas se alfabetizam, né? Mais rápido que os meninos, porque as meninas são incentivadas com leitura e com livros, enquanto os meninos são incentivados com outro tipo de brinquedo. Claro que depois a gente vai ter uma equiparação, mas a importância de que se faça a leitura com todas as crianças, explicar para as famílias a importância de que se realize leituras com. Ah, mas tem famílias que não têm um livro em casa. Então tá, a gente vai fazer essas leituras com na nossa sala. Até a gente buscar estratégias para que essas famílias tenham acesso a livros. Então, qual que é a nossa luta, né? Que a gente não pode perder de vista. Que é preciso que o atendimento de crianças de 0 a 3 anos deixe a dimensão assistencialista, essa dimensão paliativa e problemas estruturais maiores, né? Então, é para a gente parar de achar que essa educação, como eu falei em todas as aulas, né, tem essa visão assistencialista, que é para a família ter um lugar para deixar a criança, por conta, né, de problemas estruturais que são muito maiores, mas que ela tenha como cerne o quê? Que é um direito social de todas as crianças, que é o que está presente no artigo da Vida de 2016, que é de leitura obrigatória. Então, é preciso que a gente entenda e supere isso de uma vez por todas e continue na busca por essa educação de qualidade. Então, quais são os caminhos possíveis? Né? É o investimento em formação inicial e continuada, é que dentro das universidades a gente também possa olhar essa primeira infância, né? Olhar essa primeira infância com comprometimento, com responsabilidade, como uma área de pesquisa de extrema importância,
que a formação continuada, ela seja continuada e de qualidade, não seja qualquer formação que muitas vezes os governos enfiam e a gente não consegue nem fazer a contraposição acerca daquela teoria, que muitas vezes, né, é vendida nas secretarias da educação e nós, enquanto professores e professoras, somos obrigados a fazer. Tudo bem que a gente faça, mas que a gente possa ter o olhar crítico. E para ter esse olhar crítico, precisa ter um grupo de professores dentro da própria escola que se proponha a estudar, a se atualizar, a buscar as pesquisas com evidências científicas para poder pensar numa educação infantil que garanta, né, essa qualidade. Então, para isso, o que nós precisamos? Ter posicionamento de mundo, que o Paulo Freire tanto nos ensinou, né? A favor de quem e contra quem? Se eu estou a favor de uma educação de qualidade desde a primeira infância, livre de preconceito, livre de discriminação, para que a gente possa pensar, né, junto com os pequenininhos, um outro mundo, um mundo mais bonito, um mundo mais justo, eu preciso me posicionar enquanto professor e professora, eu preciso fazer a diferença diante de cada criança que passa por mim. Então, a gente precisa ter parcerias, a gente precisa ter redes, né? Sozinha a escola não dá mais conta, nenhuma instituição dá conta mais sozinha. Então, precisam se estabelecer parcerias, redes, precisa se investir, a gente precisa de investimentos em educação, né? E muitas pesquisas. A gente precisa de pesquisas de qualidade, não só narrativas, a gente precisa de qualidade, de pesquisa de qualidade, baseada em evidência científica para a gente poder pensar em uma outra educação infantil possível, tá? Então, eu deixo aqui as referências e encerramos dessa forma a disciplina com esse módulo 4. Até breve.